Com que devo me preocupar? O tema geral qual é? Não é preparo? Preparando um pouco, como é que é o nome? Preparando um povo. Então, com que eu devo me preocupar? Com a preparação. Eu tenho que me preocupar com a preparação. Então, agora, vamos nos concentrar aqui. Vamos nos preocupar com outras coisas. Né? Vamos concentrar aqui no que nós temos para ouvir da palavra de Deus. Nossos dias, eles são marcados por ansiedade e depressão. As pessoas estão ansiosas, o consultório de psicologia está cheio. Ansiedade e depressão parece que é comum. As pessoas preocupadas com isso, com aquilo, e geralmente são com coisas temporais, coisas passageiras. E com o que será que nós devemos nos preocupar? Parte 1, ele tem 3 partes só. Vou tentar. Quando faltar 10 minutos, você me avisa? Que eu não vou ficar olhando para o relógio, senão eu me desconcentro. Primeiro vou fazer um resumo disso que eu acho que a maioria já conhece, entendendo a controvérsia universal. Eu acredito que a maioria conhece. Se alguém não conhece o problema do conflito cósmico, eu trouxe alguns livros aqui, esse aqui já estavam aqui. É a grande controvérsia. Ele conta em detalhes a controvérsia universal. Olha, esse aqui mais fininho também fala sobre isso, porque Jesus não voltou, eu vou dar de presente para vocês. Mas o pecado começou. Eu estou atrapalhando, rapaz, eu subo desse, né? Vou ver se eu fico num lugar só, tá? Tudo bem? O pecado, ele começou onde? No céu. Então ele não é um problema da terra, ele é um problema universal. O pecado começou no céu e ele tem que ser resolvido no universo, não só na terra. Todo o universo foi afetado. Mesmo os que não caíram, ficaram em dúvida se o que o diabo falava era verdade ou não. O diabo propôs uma forma de governo diferente da forma do governo de Deus. Quem sabe qual foi a proposta do governo de Satanás? Quem sabe? Liberdade sem obediência. Faz o que seu coração tem vontade. E até hoje ele prega isso, você vê em alguns filmes, né? Por aí tem lá, siga o seu coração. Continua pregando a mesma coisa. Você tem que fazer o que está no seu coração. Aí eu senti, até crentes adventistas, ali eu senti. Olha que eu senti. O que diz a palavra de Deus? Entendeu? Diz que enganou o coração do homem. Eu senti, vamos consultar o assim diz o Senhor. Não assim eu senti. Então, vou fazer umas perguntas para vocês, são 5 perguntas. Eu gostaria que vocês respondessem. Quer ir para o céu? Não tem vantagem nenhuma. Você quer ir para o céu, não tem vantagem nenhuma. Sabe por quê? Porque o diabo também quer. Então, você não ganhou nada com isso. O diabo quer ir para o céu para tomar o trono de Deus. Outra pergunta. Pertence à igreja verdadeira? E que vantagem tem? O joio, grande maioria da igreja, e que irá se perder, também pertence. A grande maioria da igreja se perde. Grande maioria. Então, não resolveu muita coisa, não. Vamos ver se essa ajuda. Espero Jesus voltar? Espera Jesus voltar? Ótimo. Quase a totalidade das mais de 35 mil religiões cristãs também esperam. Então, não resolveu nada. Está ficando ruim para você, hein? Está ficando ruim. Mas essa sim, participo da missão? Missão Caleb e tal. Participo da missão? E aí? E aí? Judas também participou, não resolveu nada. Vocês estão entendendo que essas coisas não resolvem? Não estou dizendo que são ruins, por favor. Ninguém vai dizer que eu sou contra tudo isso que eu falei. De forma alguma. Eu só estou dizendo que isso não é para tranquilizar ninguém. Isso não resolve o problema. Última pergunta. Contribuo com dinheiro para a obra de Deus? Contribuo? Bom, agora sim, né? Porque aí mexeu no bolso, o negócio muda. Contribuo com dinheiro para a obra de Deus? Sim.
Os fariseus também o faziam com grandes quantidades. E mataram Cristo. Você está vendo que essas coisas não adiantam, irmão? São tudo obras boas. Obras boas, mas não resolveram. A guerra começou onde? No céu, ela é contra a lei divina. A guerra contra a lei divina começada no céu continuará até o fim. E todo homem será provado. Esse homem inclui mulher também, viu? Não é só, é homem genérico. Todo ser humano será provado. E qual vai ser a prova? Se escolher o lado da lealdade ou se escolheram a rebelião. O que é rebelião? O que é rebelião? Rebelião é ficar bravo, bater o pé. O que é rebelião? É saber o certo e escolher o errado. Isso é rebelião. Quando você não sabe o certo e escolhe o errado sem saber, Deus não põe culpa em você. Os filisteus puseram a mão na arca, não aconteceu nada. Uzá pôs a mão na arca, o que aconteceu? Fulminou. Pô, por que Deus tratou um de um jeito, outro de outro? Porque os filisteus não sabiam. Então, aqueles que não sabem, não são culpados pelo que não sabem, mas nós sabemos. Então, mais vantagem, porque se a gente sabe o certo, escolhe o certo, produz felicidade. Essa é a bênção de saber o certo, né? Eu fico imaginando aqueles árabes com 5, 6, 7 mulheres, que dificuldade, né? Não deve ser fácil, com todo respeito. Mas já pensou 7 sogras também? Não é fácil, tem que cuidar tudo daquelas... E lembrar do aniversário de cada uma. Eu já pensei, nossa, isso é muito difícil. E eles não conhecem o certo, né? É complicado. Jacó teve 2, já complicou a vida dele. E até Abraão, que teve uma por uns dias só e já deu uma complicação terrível. Então não conhece a verdade, não é culpado pelo erro, mas sofre as consequências do erro mesmo assim. Agora, terminando a parte 1, tem mais 2 textos, ou 3. A honra de Deus, a honra de Cristo, acha-se envolvida na perfeição do caráter do seu povo. Vocês entenderam aí no fundo aí? Acho que não. Estão distraídos lá com... Ei, hello. Aqui, ó. Alô, fundo. A honra de Deus, a honra de Cristo acha-se envolvida na perfeição do caráter do seu povo. Por quê? O que tem a ver a honra de Deus com a perfeição de caráter do povo? O que Deus depende de nós? Dá para imaginar Deus dependendo de nós? A honra de Deus depende de você? Sabe por quê? Porque Deus empenhou a sua palavra. Que a graça dele é poderosa para que a gente viva em lealdade. E teve um ser inimigo que falou que é impossível. Satanás apresenta a lei divina de amor como uma lei de egoísmo e declara que nos é impossível obedecer-lhe aos preceitos. Satanás está constantemente procurando enganar os seguidores de Cristo. Quem que ele quer enganar? Por que ele quer enganar os seguidores de Cristo? Porque os outros ele não precisam enganar. Com seu fatal sofisma, acho que não aparece aqui, né? Com seu fatal sofisma de que lhes é impossível vencer. Fala, você vai pecar até o final, não tem jeito, a carne sua é fraca, aquela coisa de dentro, você é pecado, você nasceu assim, herdou de lado. Não tem jeito. Satanás quer enganar a gente que é impossível vencer. E Deus fala que é possível. Então essa guerra só tem fim quando Deus mostrar um povo que comprove o que ele fala. Enoque já provou, Jesus já provou, Jó já provou, mas Deus fala que vai ter um povo. Não é uma pessoa isolada, ele quer um povo. E ele vai mostrar isso, sabe com quem, Pedro? Com os Pedro. Ele vai mostrar isso com os piores da terra. Os piores da terra, somos nós somos os piores da terra. Os mais degradados, 6 mil anos de pecado, os mais carcomidos, os mais atingidos pelo pecado. Deus falou, eu vou mostrar com o pior da terra. Sabe por quê? Porque esse poder não vem de nós, vem dele. Se o poder vem dele, ele pode usar gente fraco, débil, indigno. E aí o que está faltando para acabar o grande conflito? Está faltando esse povo. Então Cristo aguarda. Quem que aguarda?
Como que ele aguarda? Com fremente, decora esse, tá, Davi? Com fremente desejo, a manifestação de si mesmo em sua igreja. Quando o caráter de Cristo se reproduzir como? Perfeitamente em seu povo, então virá reclamá-los como seus. O caráter de Cristo tem que se reproduzir perfeitamente em seu povo. Não é mais ou menos. Eu vou até onde dá e Jesus completa isso. Sabe o que é isso? Isso é legalismo, irmão. Eu vou até onde dá. Sabe até onde dá? Nada, nem um passo. Quando o homem acha que vai até onde dá, ele não sai de onde dá, aliás, vai para trás. Nada você pode fazer sem Cristo, nada. E vou falar outra coisa, hein? Reforma exterior também não resolve. A reforma tem que vir de dentro. Tem que ser operada pelo Espírito. Os fariseus eram... O jovem rico, falou, aparentemente era irrepreensível. Aparentemente, mas desejar todas as nações que ele não guardava a lei de Deus. Sabe por quê? Porque a lei de Deus é amor. Parte 2. Acabou a parte 1, gente. Acabou a parte 1, hein? Essa era só a introdução para a gente equalizar. Isso aqui eu já falei da outra vez. Para a gente entender um pouquinho do grande conflito. O grande conflito não é você ir para o céu. Eu quero ir para o céu. Isso as igrejas pregam. O grande conflito é vindicar o caráter de Deus. Esse é o grande conflito. É um povo que vindique o caráter de Deus aqui nessa terra, tendo o caráter de Cristo em si. Cristo em vós, a esperança da glória. Esse é o grande conflito. O negócio de ser bonzinho para o céu é catolicismo. Nós não somos católicos. Respeito os católicos. A maioria dos salvos vão estar entre os católicos. Sabia disso? A maioria dos salvos vão estar entre os católicos. Isso é uma vergonha para nós. Mas Deus sabe a sinceridade de cada um. Ele vai julgar cada um pela luz que teve. Parte 2. Qual é o papel da fé nessa história? Qual que é o papel da fé? Fé é a vitória. Sim, sem fé sempre tem poder. Fé é a vitória. Ao mundo irá vencer. Nós cantamos isso agora há pouco, não cantamos? Qual é o papel da fé? Vamos lá? Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Você quer ter vitória? Tem que ter fé. Sem vitória, sem fé não tem vitória. Captou a mensagem? Por que a nossa vida é claudicante? Por que a nossa vida é um dia sim, um dia não, um dia vai, um dia não vai? Porque nós não temos fé. Quem tem um companheiro dormindo ao lado, por favor, ajude ele a prestar atenção. Eu recomendo quem tiver com sono, esse horário é um pouco ingrato, fique em pé, porque se dormir, cai, aí acorda. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por que sem fé é impossível agradar a Deus? Fé é confiar na palavra de Deus. Imagina você chega em casa, tua mulher fuça a sua carteira, abre o porta-malas do seu carro, vê se você está com outro número no celular, né? Não, porque eu acabei de pôr Maria Luísa no seu nome. Como é que você se sentiria? Você vai no lugar, a pessoa liga para saber se você foi lá. Oh, que desagradável. Você ia se sentir feliz? Sem fé é impossível agradar a Deus. Deus tem a sua palavra, e a sua palavra é poderosa. A sua palavra cria. E quando você pede perdão, você tem que acreditar que você foi perdoado. Aí você pede perdão 10 vezes pela mesma coisa. Ué, mas já pediu ontem, está pedindo de novo hoje a mesma coisa. Não acredita que já foi perdoado? Tem que crer que foi perdoado, e mais do que isso, tem que crer que Deus dá poder para a gente viver vitoriosamente. Sem fé é impossível agradar a Deus. Vocês entenderam então que sem fé não tem acordo? Tem que ter fé? Captaram aí, captou, Cássia? Sem fé é impossível agradar a Deus. E agora? Mas e será que eu tenho fé ou não? Como faço para obter fé? Ninguém precisa responder se tem fé ou não. Mas mesmo quem tem que aumentar sempre. A fé vem ter ouvido e ouvir a palavra de Deus. A irmã leu aqui, né? Não, eu não tinha escrito. Desculpa, brincadeira. Eu não tinha escrito não, porque as pessoas... mas era esse texto que eu ia dizer. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quanto você tem estudado a palavra de Deus?
Quanto tempo você passa lendo o Espírito de Profecia, a Bíblia? Se não estudar a palavra de Deus, se não estudar o Espírito de Profecia especialmente, por quê? Porque é para o nosso tempo. A Bíblia tem que ser estudada, com certeza. O Espírito de Profecia é a mensagem para o nosso tempo, para quem não quer ser enganado. Se você não quer ser enganado, o Espírito de Profecia. Se você não estuda o Espírito de Profecia, eu sinto muito, você já está enganado. Não é que você vai ser enganado, você já está. Né? O Davi já leu Mensagem aos Jovens, né, Davi? Belezinha, né? Tem 10 anos, Davi? Então, que bom que você não esperou para ler na minha idade, né? Na minha idade não precisa mais ler Mensagem aos Jovens, né? Tem que ler Conselho aos Idosos, né? Então, e essa juventude, já leu? O que os pais estão dando para os filhos? Celular ou bons livros? Se o seu filho ainda não tem celular, não dê. Não dê. Pode chorar, espernear, não dê. Isso é a desgraça da nossa juventude. É a desgraça da nossa juventude. Eu vou falar até dos adultos também. Pode espernear, chorar, ficar rebelde, não tem problema. É melhor um filho rebelde salvo do que um filho contente e perdido. Não dê. Essa menininha linda aí, não dê celular para ela nunca. A Emily, Gracinha, minha neta, minha nova neta. Já tem? Tira. Tira. Tira o celular. Não dê. Para quê? É a porta de entrada do diabo na sua casa. E nem pede licença. Ele vai direto para a cama do seu filho, onde ele está lá deitado vendo as coisas que não deve. Converse com quem quiser, a hora que quiser. Você não sabe nada. Você deu um celular para o seu filho, você pôs ele no colo do diabo. Ah, mas como é que faz com a escola? Tira da escola. Ensina em casa. Ah, mas o conselho tutelar, e aí? E quando for o decreto dominical que você vai ter que escolher entre a vida e a obediência? Você não aguenta o conselho tutelar agora? Muda para o campo, lá ninguém vai te aborrecer. Você está vendo que as coisas estão todas entrelaçadas? Cria o seu filho na cidade, na escola, ele vai se perder. Não é profecia não, isso é constatação. Eu gostaria que nenhum se perdesse, mas eles vão se perder. Eles vão se perder. Agora você quer escolher o quê? O seu emprego ou a salvação dos seus filhos? Ah, mas como é que eu vou me sustentar? Isso não é problema seu, é problema de Deus. Esse é um problema de Deus, porque Ele falou, eu sustento os meus amados enquanto dormem. Aí você está esperando aposentar, esperando arranjar um emprego que fica... Vai esperar, tá... As coisas estão acontecendo tão rápido, não sei nem quanto tempo leva para a gente ainda conseguir mudar. Vocês estão entendendo, irmão, que o negócio é sério? Nós estamos brincando de ser adventista. A gente acha que está na igreja verdadeira, que está aqui, aquelas perguntinhas que eu fiz, está tudo bem. Não é assim, não. Ou é tudo ou nada. Ou você é 100% de Deus, ou você é 100% do diabo. Não tem jeito de ser meio a meio. Pode ser que você escorregue? Pode. Mas tem um advogado junto ao Pai que é fiel e justo, que te perdoa. Mas te perdoa para você continuar a primeira parte do verso. Qual é a primeira parte do verso? Hã? Hã? Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Ele te perdoa para você voltar na primeira parte do verso, não é para você continuar ali. Como faço para ter fé? Faz um programa de leitura. Pega o Testemunhos para a Igreja, 9 volumes. Se você ler 13 páginas por dia, você lê tudo em um ano. Se você ler 26 páginas por dia, você lê tudo em 6 meses. O seu filho já leu Caminho a Cristo? É fininho assim, ó, lê numa semana. Aliás, eu dei um livro desse da última vez aqui, espero que tenha sido lido. Nós já lemos Parábolas de Jesus. O Grande Conflito também não é complicado de ler, é grandinho, mas é uma bênção. Se falasse que para você se salvar tinha que ir a pé até a Aparecida do Norte, você ia? Ó, para se salvar tem que ir a pé até a Aparecida do Norte. Eu ia, você ia também? Agora se fala que a fé, sem fé é impossível agradar a Deus, que a gente precisa de fé para ter a vitória. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus e eu não leio. Vai entender? Eu leio sentadinho na minha casa, no ar-condicionado, ou na minha cama ali, leio. Tão fácil. E a gente não faz. Mas se é para subir a escada lá de onde? De joelho, a gente sobe.
E por que a gente não lê? Porque a gente não acredita, eu acho. Se a gente acreditasse, a gente acha que com as coisas que a gente faz, a gente se salva. Mas nada do que a gente faça resolve. A salvação vem de Deus. E Deus precisa que a gente tenha fé. Para a gente ter fé, a gente tem que acreditar na sua palavra. E para acreditar na sua palavra, eu tenho que conhecer a palavra. Não tem jeito. Como é que eu vou acreditar numa palavra que eu não conheço? Qual é o papel da vontade nessa história? A vontade tem um papel. Deus não... Hoje nós conversamos na escola sabatina isso. Aliás, que meninada linda, hein? Meninada linda. Queria ver esses meninos no céu. O papel da vontade. Deus pode todas as coisas, mas tem uma coisa que Ele não faz. Ele não invalida a tua vontade. Ele não invade a tua vontade. Ele espera você escolher. Você entendeu bem? Você entendeu? Você entendeu? Vem aqui. Vem aqui, Davi. Para. Vem aqui. Fala do prato. Fala do prato. Alto, hein? É que quando a gente estava fazendo, quando você estava fazendo a lição, eu falei um texto que eu vi, que o diabo oferece o prato, mas não te obriga a comer. Obrigado. Ele não empurra a comida goela abaixo. Ele está lá o prato. Você come se você escolhe comer. Obrigado, hein? Você vai ser o pregador, né, Davi? Vai. Então, Deus deu ao homem o poder da escolha. Está aqui, ó. Tudo depende da reta ação da vontade. Quanto é que depende da reta ação da vontade? Quanto? Tudo. A salvação depende da reta ação da vontade? Sim. Se a gente não escolhe a salvação, Deus não pode fazer nada. Obrigado, irmão. Não podeis mudar vosso coração, mas podeis escolher servi-lo. A gente pode escolher servir a Deus. Podeis dar-lhe a vossa vontade. A gente entrega o leme para Deus. Senhor, dirija a minha vida. Aí Deus... mas não por aqui, Senhor, por aqui não. Você está pedindo para Deus dirigir, deixa Ele dirigir. O irmão perdeu o emprego, glória a Deus. Né? Glória a Deus. Quando a pessoa fala que perde o emprego, eu vibro. Aleluia! Por quê? Porque você não é mais escravo agora você está livre. Podeis dar-lhe a vossa vontade. Ele então, quando é que ele então? Então, quando deu a vontade. Depois que você deu a vontade, ele opera em vós o querer efetuar. Antes não. Sabe por que antes não? Porque antes ele estaria sendo arbitrário, ele estaria sendo invadindo o seu livre-arbítrio. Quando você entrega a vontade, ele opera. Depois, desse modo, quando ele está operando, o que ele faz? Toda a vossa natureza será levada sob o domínio do Espírito de Cristo. Toda a nossa natureza. Aí não tem mais natureza caída, inclinada, isso não... Deus é que dirige, tanto faz. Estão captando? Está dando para acompanhar? Eu acho essa foto linda. Essa foto, eu gosto muito de uva. Mas essa foto, ela nos ensina muitas coisas. Se você tira um galho da videira, ele não dá mais fruto. Você pode até pendurar um fruto artificial nele, mas não alimenta. Nós só vamos dar frutos se nós estivermos ligados à videira. Não adianta querer fazer reformas sem estar ligado na videira. O nosso esforço não é para fazer reformas. O nosso esforço é na comunhão. Depois os frutos vêm, porque o Espírito é que produz os frutos. É fruto do Espírito. Não é fruto do Mauro, fruto do Antônio, fruto do Luciano, fruto do Rosivaldo. É fruto do Espírito. E aí não temos com o que nos gloriar. A glória é para Deus, porque o fruto é dele. Nós temos que estar ligado à videira. E como é que está ligado à videira? Comunhão. Gente, é sempre a mesma coisa. Não tem novidade. Estuda a palavra, oração e testemunho. É o tripé da comunhão. Não estuda, não ora, não testemunha e quer ter vitória. Não vai ter vitória. Desligou da tomada, como é que vai funcionar? Está desligada a tomada. Pode ser o aparelho mais chique do mundo, está fora da tomada.
Tem que ligar na tomada. Agora os nossos filhos, eu me preocupo muito com os filhos, me preocupo demais com os filhos, porque essa geração está praticamente perdida. Praticamente perdida. Difícil ir numa igreja, num lugar onde eu vejo jovens consagrados. Difícil. Por quê? Por que será? Isso me dá uma tristeza imensa. Imensa. Por que os nossos filhos estão se perdendo? Será que nós temos alguma coisa com isso? Será que eles olham para nós e vê que nós estamos adorando Mamon? Preocupados com o material? Falamos sobre o material, vivemos o material, valores da vida, valores do mundo? O que eles olham em nós? Você não chega atrasado no serviço, mas chega na igreja. E aí, o que o filho entende disso? Seu culto de sexta-feira é culto do pôr da lua. O pôr do sol já foi faz tempo. Cadê o culto familiar? Onde a gente lê a palavra de Deus, onde a gente recebe fé. De manhã e à noite. Não tem culto familiar em casa. A gente chega atrasado na igreja. Os filhos não vê a gente lendo nada. As nossas conversas, nossa dedicação é tudo para o trabalho. Quer que o filho siga o quê? Quer que o filho seja firme? Ele não vai ser firme mesmo. Aí pede oração na quarta-feira na igreja. Não tem oração que resolva. Porque tem que primeiro acontecer na sua casa. Deus não pode chegar lá e obrigar seu filho a ser fiel. Ele deu os filhos para nós educarmos para ele. Os filhos são herança do Senhor. Herança do Senhor. Estão emprestados para nós criarmos eles para Deus. E a gente não está criando para Deus. Está criando para o mundo. Aí negocia com o filho. Ó, se você fizer isso, te dou aquilo. Não tem negociação. Não tem negociação. Eu fico muito triste, irmãos. Muito triste. Aproveita os filhos pequenos. Tira o celular. Zero celular. Não vai brigar comigo, viu bem? É para o seu bem. Você não precisa disso. Para que você precisa de celular? Para quê? Não precisa. Ligado à videira. Temos que estar ligado à videira. Parte 3. Está indo rápido, hein? Por que sou adventista do sétimo dia? Por que sou adventista do sétimo dia? Porque para isso sois chamados. Vocês foram chamados para quê? Porque Cristo também padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado e nem na sua boca se achou engano. Cristo está chamando esse povo para duas coisas, para fidelidade e padecimento. Agora é interessante que o padecimento, não o padecimento com tristeza, a gente padece com alegria. Quando você sofre por Cristo, faz igual Paulo lá no Atos 16, ele e Silas, chicoteados, presos no tronco, estavam fazendo o quê? Cantando! É isso, quando o cristão sofre pela justiça. Tem um verso lá em Mateus 5:12, acho que é. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça. Porque bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem por causa da justiça, porque assim perseguiram os vossos pais aos profetas, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Quando a gente sofre por causa de Cristo, glória a Deus, a gente tem paz. Paz que o mundo não dá. Você pode ter um monte de diversão, pode ter um monte de coisa, mas você não vai ter paz. Não vai ter paz, só quem está com Cristo. Quem não está com Cristo não tem paz. Sabe qual paz que eu estou falando? É aquela que o cara vai ser morto no dia seguinte, e está dormindo à noite. Com quem que aconteceu isso? Pedro, com quem que aconteceu isso? Ia ser executado no dia seguinte e à noite estava dormindo. É com Pedro mesmo, é o seu xará. Pedro ia ser executado no dia seguinte e estava dormindo tão profundamente que ele não o anjo chamou, ele não acordava. Ele foi acordar lá fora quando sentiu frio. Essa é a paz que só Cristo dá. Você está com câncer terminal e está louvando a Deus. Eu fui visitar o pastor Geraldo Marques no Hospital Adventista em São Paulo.
mal, não conseguia nem comer, não conseguia nem levar o braço à boca. Eu falei, pastor, a igreja está orando pelo senhor. Ele falou, não precisa. Orem por vocês. Eu estou bem. E mandou uma mensagem para a igreja, pena que eu perdi essa mensagem. Mandou uma mensagem para a igreja de chorar. Pessoa já sabendo que o fim dele estava ali. Feliz, agradecido a Deus. Eu estou sendo tão bem cuidado. Até banho eles me dão. Eu não conseguia tomar banho mais. Me dão comida na boca. O que eu quero mais? Eu quero encontrar o meu Salvador. Ora por vocês. Vocês estão correndo atrás do vento. A igreja preocupada com ele e ele preocupado com a igreja. Paz só Cristo dá. Quem tem Cristo não tem ansiedade, não tem depressão, não tem tristeza. Pode acontecer da gente ficar momentaneamente assim, mas se apegue a Deus, ora, canta o hino 150, lê as promessas de Deus, repita as promessas de Deus, grava pelo Bíblia Melódica as promessas e canta. Cristo está chamando você e a mim para padecer e para ser fiel. Não é para se divertir. Os jovens não entenderam isso. Talvez os adultos também não. Eu fui numa igreja, não vou dizer onde, mas foi no último sábado do trimestre. E o professor da escola sabatina estava na classe dos jovens, que eu sempre gosto de estar com eles. Estava programando o que ia acontecer no trimestre seguinte e estavam assim, iam sortear um tablet, mais não sei o que, eram 3 coisas caras. Para quem estudasse a lição, para quem chegasse pontual e para quem participasse da lição. Então ia ter um sistema de pontos, alguém ia ficar responsável por anotar os pontos, e no fim do trimestre os 3 primeiros lugares ganhariam esses brindes, para estimular as pessoas a estudar a lição, estimular a chegar no horário, e estimular a participar. Gente, me deu uma tristeza tão grande. Me deu uma tristeza tão grande. Eu não queria falar nada, mas eu não me aguentei. Aí eu pedi licença e falei, olha, vocês conhecem a história dos valdenses? Os valdenses, eles estudavam na escola de Pedro Valdo, uma escolinha pequena, de pedra, sem conforto, bancos de pedra. Aprendiam ali a ler na Bíblia. Aprendiam a palavra de Deus. E aos 18 anos eles saíam. Uma das coisas que eles faziam era copiar as escrituras. Manuscrito, né? Não tinha Ctrl+C, Ctrl+V, não tinha impressora. Sabia que já teve um tempo que não existia impressora? Tem gente que nem sabe o que é máquina de datilografia, mas antes da máquina de datilografia era a mão. Eles copiavam parte das escrituras, e quando eles faziam 18 anos, viu, Cássia? Cássia, eles faziam 18 anos, eles saíam de suas casas para a cidade, uns iam para a universidade, outros iam vender de porta em porta. Eles iam lá para tirar diploma? Eles iam lá para ter uma carreira profissional brilhante? Não, porque eles nem chegaram a acabar. Em algum momento eles eram descobertos, eram mortos. Eles iam lá para pregar a verdade. Sabe qual era a despedida deles na hora de sair de casa? Eles moravam lá no alto da montanha. Na hora de sair, sabe o que os pais falavam para os filhos? Você sabe, Luciano? Isso, Rosivaldo, até amanhã da ressurreição. Imagina você se despedir do seu filho de 18 anos e falar, filho, até amanhã da ressurreição. Porque você sabe que ele não ia voltar vivo, você sabe que você não ia encontrá-lo mais nesse mundo. Eu falei para aqueles jovens, esses jovens saíam sabendo que iam ser mortos, torturados, alguns queimados, outros enforcados, outros colocados em calabouço e apodreciam ali.
E vocês precisam de tablet para estudar lição? Santa misericórdia. Deus seria justo de levar vocês para o mesmo céu que eles? Que fé vocês têm? Vocês precisam de ganhar coisas para estudar a palavra de Deus? O que a gente tem que negociar com os nossos filhos para eles virem à igreja? Se você tem que negociar coisa com seu filho, meu amigo, já era. Está tudo errado. Os servos de Deus se alegram quando podem padecer por Cristo. Deus terá um povo sobre a terra. Deus terá. Por que terá? Eu fico preocupado com esse terá, se ele vai acontecer na minha geração ou não. Porque esse terá está no futuro. Deus terá um povo. Terá porque não tem ainda. Porque se tivesse esse povo, o que já tinha acontecido? Jesus já tinha voltado. Deus terá um povo sobre a terra que vindicará a sua honra, dando valor a todos os seus mandamentos, e seus mandamentos não são penosos, nem julgo de servidão, seus mandamentos são alegria. Sabe por que são alegria? Porque é para a nossa felicidade. Os mandamentos de Deus são para a nossa felicidade. Quando Deus pede algo para nós, é para a nossa felicidade. Então não precisa fazer forçado. Não precisa fazer com, estou aqui, mas o Egito é tão legal. Olha lá o Egito, que joia que é o Egito. O Egito que é legal. Você vai gostar das coisas de Deus. Se você não gosta das coisas de Deus, é porque você ainda não conhece a Cristo. Porque o dia que você conhecer a Cristo, você vai achar que Cristo é legal. O dia que você conhecer a Cristo, você vai achar que Cristo é legal. Porque Ele é legal. Ele não é só legal, Ele é tudo. Você já ouviu a voz de Deus? Ele fala com você. Só que tem que ter os outros sons têm que estar desligados. Se os outros sons estão ligados, não dá para ouvir a voz de Deus. Moto passando na rua, caminhão, som do funk do vizinho, não dá para escutar a voz de Deus. Difícil. Deus se revela através da natureza. A gente está onde? Bíblia, natureza, experiências da vida, tribulação. A gente não estuda a palavra de Deus, a gente não está no meio da natureza, só sobra tribulação para Deus se revelar, e a gente acha ruim da tribulação. Misericórdia de Deus ter da tribulação para nós, para a gente se apegar a Deus. Eu às vezes oro por alguns jovens que eu tenho me preocupado, para o Senhor mandar desgraça para eles. Senhor, dá uma cegueira para esse jovem, deixa ele cego. Ele vai se apegar contigo. É melhor um cego entrar no reino de Deus do que um que está enxergando e ir para o inferno, não é? Ou não é? O que o Senhor fala? Se a tua mão direita te faz pecar, arranca e joga. Se a desgraça é o celular, deixa ele cego, não vai enxergar mais nada. Não, até hoje eu não vi celular a braille. O Senhor tira a visão dele. Essa é na minha pergunta. Faça-se a tua vontade, não a minha, mas Senhor, esse jovem está perdido, o que pode ser feito? Uma desgraça na vida dele para ele se apegar contigo, um câncer para ele, Senhor. Deixa ele tetraplégico. Irmão, você preferia a filha sua saudável no inferno ou um tetraplégico indo para o céu? Amém! Eu também prefiro. Se nada resolve, qual a história do filho pródigo? Quando é que o filho pródigo se lembrou do pai? Quando ele foi lá nos porcos, o Senhor manda aos porcos. Quando estiver comendo a comida do porco, fala, eu tenho um pai. A gente quer tratar nosso filhinho assim, tudo de bom, ele não vai se lembrar de Deus. Eu não desejo isso para ninguém, nem para um animal eu quero que ele sofra. Eu tenho dó de animal. Mas se isso vai tirar a pessoa do inferno, que seja. Deus é que sabe tudo, é lógico que eu coloco tudo segundo tua vontade, Senhor. Deus é que sabe tudo. Mas o meu desejo é que essas pessoas se voltem para Cristo quanto antes. De qual forma for. Qual tragédia que precisar. Né? Davi? Com que realmente devemos nos preocupar? Depois de tudo isso, com que devemos nos preocupar? Em passar de ano? Tem que passar de ano para quê?
Estudar para quê? Essa mocinha aí, querida, hoje foi uma beleza na escola sabatina. A Emily. Eu fui perguntando para ela o que ela queria fazer. Ela quer fazer medicina, ela quer ser professora, ela quer fazer medicina, depois fazer veterinária, porque acho que vai cansar de cuidar de gente, vai cuidar de bicho, que é mais fácil. Depois ela vai ficar velhinha, aí depois ela vai morrer. Eu falei, depois de morrer, o que você vai fazer? Eu vou para o céu, eu vou para o inferno. Ela sabe tudo. Para você ir para o céu e para o inferno, você vai decidir isso na hora que você... Depois que você morrer? Não. Quando? Hoje. Mas, sabe tudo. Hoje, você tem que escolher onde você vai estar depois da morte. Ou quando acabar o tempo de graça. Hoje. É hoje o dia de escolher. O dia de Deus é hoje. Às vezes, eu quando aposentar, eu quando ter que terminar a minha casa, quando eu vender minha casa. A gente põe tudo no futuro, irmãos. O dia de Deus é hoje. O dia de Deus é hoje. Não é mês que vem. Mas com o que devemos nos preocupar? Quem pode ler para mim isso, por favor? Respondendo Jesus disse, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Muito bem. Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas quantas são necessárias? Uma só é necessária. O que será essa uma só? É isso, irmã. É isso mesmo, amém. É contemplar Jesus, é pedir o seu caráter, é pedir a mente de Cristo, é ter a fé de Jesus. Ter a fé de Jesus, a mesma fé de Jesus. Como é que Jesus andou aqui fazendo bem? Jesus teve dúvida? Teve dúvida. Se ele não tivesse dúvida, ele não tinha orado no dia de Getsemane. Senhor, se possível, passe de mim esse cálice, eu não quero morrer. Ele estava com medo da morte. Não queria morrer. Mas o que ele parou aí? Faça-se o quê? A tua vontade, não a minha. Você pode, Senhor, eu não quero isso, mas faça a tua vontade. Senhor, eu tenho medo de ir para o campo, eu não sei fazer nada, eu não tenho onde morar, eu não tenho sítio, eu não tenho dinheiro, eu não tenho reserva, mas Senhor, faça a tua vontade e não a minha. Senhor, eu tenho 30 anos de emprego, eu não queria pedir demissão, porque mais 5 aposento com dinheirão, mas faça a tua vontade e não a minha. Eu sou concursado, tenho um concurso público. Faça a tua vontade, não a minha. Eu estou falando de vida no campo, pode ser qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa. Cada um tem uma dificuldade para resolver. Eu tenho as minhas, você tem as suas. Eu estou dando exemplo de vida no campo porque é o assunto que nós temos lá mais tratado. Mas uma coisa só é necessária. Qual é a coisa necessária, Davi? Ter fé em Jesus. Amém. Esse menino vale ouro, hein? Meu neto. E a gente, será que trabalha muito? Inútil vos será levantar de madrugada, deitar tarde, comer o pão de dores, porque Deus sustenta os seus amados enquanto dormem. Eu acredito nisso ou não? Acredito? Ou se eu não acreditar, tem que rasgar essa folha da Bíblia. Tira e joga fora. Porque... Agora, se eu acredito nisso, quem é meu patrão? Deus é meu patrão. Davi falou, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. E a gente está preocupado com o quê? Com o empreguinho? Nossa preocupação tem que estar em ter comunhão. Onde eu posso melhor te servir, Senhor? Não é onde tem emprego para mim. Onde eu posso glorificar o teu nome? Ou me leva, Senhor, eu posso ser uma bênção para os outros. Eu recebo muitas ligações, muitas mensagens. A maior parte das mensagens é como vou me sustentar no campo. É a maior. É disparadamente a maior. Eu não recebi nenhuma até hoje. Irmão, como é que eu vou glorificar a Deus no campo? Nenhuma. Nenhuma. Eu queria ter um exemplo para dar. Por que a gente não se preocupa em glorificar a Deus? Porque se em Coríntios está escrito, Coríntios 10, 31, 1 Coríntios 10, 31 está escrito, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para ganhar o seu sustento. É assim que está escrito lá, irmão? O que está escrito lá? Fazei tudo para a glória de Deus. E por que a gente não se preocupa com isso?
Eu ainda sonho um dia que eu vou receber uma mensagem, irmão, o que eu tenho que fazer no campo para glorificar a Deus? Vou pular dessa altura de alegria. Por que a gente não se preocupa com isso? Sabe por quê? Porque o nosso coração ainda está com Mamon. Porque nós ainda estamos servindo Mamon. Eu estou falando isso com carinho, eu não conheço a vida de vocês. A maioria nem conheço, nem sei onde mora. Mas nós estamos ainda servindo a Mamon. Pode ser que não inteiramente, mas se tiver dividido já não serve. A gente tem que servir a Cristo. Os discípulos pescaram aquele monte de peixe e largaram tudo. Não puseram na poupança, não venderam o ponto, os barcos, não arrendaram a empresa, largaram tudo. Eles estão com o dono do mundo. Está preocupado com o quê? Estou com o dono do mundo. Multiplica pão, multiplica peixe, o azeite e a farinha não acaba. Curas, ressuscita. Eu estou preocupado com o quê? Só se eu não acreditar que Deus tem poder. Só que todos eles foram ao martírio. Todos foram ao martírio. Exceto João, que ficou também exilado, não foi legal. Mas Pedro, segundo a história, na hora de ser crucificado, falou: eu não sou digno de morrer como meu mestre. Sabe por quê, irmãos? O nosso reino não é desse mundo. Aqui nós vamos padecer. Cristo chamou para padecimento. Mas quanto tempo leva o padecimento aqui nesse mundo? 5 anos, 10 anos, 70 anos, 90 anos? Como o Marcão falou na escola sabatina, nós nos alegramos pela fé. Nós vamos chegar no céu, aqueles que forem fiéis até o fim, ganhar a coroa da vida, vão chegar no céu e falar: o céu foi muito fácil, muito barato. Não custou nada, custou para Cristo, para nós não. Para Cristo custou, Ele pagou nossa conta. Irmãos, eu não sei o que falar para vocês, sinceramente, e eu estou falando para vocês, estou falando ao mesmo tempo para mim. Não estou dando lição de moral a ninguém, eu estou incluído nessas mesmas coisas. Mas nós precisamos tirar os olhos da terra e voltar para o céu. Nós precisamos focar a Cristo e este crucificado. Qual é a fonte do poder? Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Posso quantas coisas? Em quem? Mas é difícil. Ninguém falou que era fácil. Sabe por que não é fácil? Porque tem que negar o eu, viu, irmã? Tem que negar o eu. A maior batalha é contra o eu. O eu quer uma coisa, Deus quer outra, você tem que dizer não para o eu, sim para Cristo. Essa é a parte difícil da história, porque o resto Deus faz. Agora, escolher, Deus não pode escolher por você. Se a gente escolher servir a Deus, Ele opera o querer efetuar. Então, toda a nossa natureza será levada sob o domínio do Espírito de Cristo. Se alguém quiser vir após mim, tem que fazer o quê? Tem que negar o eu. Quando é o horário, irmão? O horário? Tem bastante tempo ainda. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si sua cruz. Olha que legal, tem que tomar a cruz ainda. Mas o que Deus fala do jugo? Meu jugo é o quê? Pega o do diabo para você ver como pesa. Pega o jugo do diabo. O diabo também está em jugo. Pega um viciado, vê como é que é. Pega alguém que trai a mulher para ver como é complicado. Tem que ter muito boa memória, senão tem que estar mentindo, lembrar da mentira que falou, porque senão se complica tudo. E se alguém vê, dá uma confusão, depois tem que pagar pensão. É difícil, não é fácil não. É a cruz pesada. Se encrenca com a polícia, a cruz é pesada. Se encrenca com o traficante, a cruz é pesada. A cruz é pesada. O jugo de Cristo é suave e leve. Por que o jugo de Cristo é suave e leve? Porque é meia boca, pode ir assim mais ou menos? Não, por quê?
Porque Ele ajuda a carregar. Porque o jugo de Cristo é suave e leve, porque Ele carrega a gente e o jugo junto. Amém? Se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o coração. O dia é hoje. Eu fico preocupado quando eu vejo as pessoas falando no tempo de Deus. Da onde tirou esse tempo de Deus? Da onde veio? Onde está na Bíblia no tempo de Deus? Não tem isso. Olha, no tempo de Deus, essa pessoa vai se converter. Não, é hoje. Hoje, se ouvires a sua voz. O filho está lá, todo desviado, todo iludido com o mundo. Estou orando para que no tempo de Deus ele volte para Cristo. Que o tempo é hoje. Não tem esperando. O que é que esperando? A vida é incerta. Ele morre nas trevas, e aí? O que nós vamos fazer com os nossos filhos, irmãos? Vamos deixar eles na televisão? Nós precisamos ensinar os nossos filhos a abnegação. Tem duas coisas que precisamos ensinar para os filhos. Primeiro, a obediência. Quais as 4 primeiras letras que tem que aprender, Davi? Obedecer. As 4 primeiras letras. Aprendeu bem, hein? Aprendeu bem. Obedecer. As 4 primeiras letras que uma criança precisa aprender. E qual é a segunda coisa que uma criança precisa aprender? Abnegação. Servir. Começou a andar, começa a trabalhar. Pequenininha assim, já começa a trabalhar. Já pode lavar a meinha. Não importa se lavou bem ou lavou mal. O importante não é o resultado, é o processo, é o aprendizado. Põe para lavar as coisinhas de plástico. Põe para varrer a casa. Vai sujar mais do que varrer, mas não tem problema. Está ajudando. Ensina. Tem que saber. Chegou um adulto, está tudo lotado o lugar. Quem que levanta para dar o lugar? A criança. Ensina, filho, levanta. Dá. Criançada corre tudo para mim. Não, primeiro os adultos, os mais velhos vão para a mesa, depois as crianças vão. Tem que ensinar a abnegação. Está com fome? Não tem problema, espera. Tem que aprender domínio próprio. Se nós não ensinarmos nossos filhos a serem abnegados, eles vão aprender onde? Na escola? A escola vai ensinar abnegação? Não vai ensinar. A escola ensina competição. É isso que a escola ensina. Competição. Competição. Aliás, eu vi uma menininha falando isso hoje. Cadê ela? Alice? Cadê a Alice? Tá. Alguém queria competir alguma coisa? Fala, competição não é de Deus. Mas eu sou do Ministério Infantil, infelizmente, a igreja ensina isso. Irmão, mas a senhora pode não usar. Pode dispensar. Desbravador, escola sabatina, dispensa, não faz. Ensina a abnegação, não precisa usar a competição. Pode ser que as pessoas que estejam colocando isso não tenham conhecimento, façam com boa intenção, não estou dizendo que eles fazem com má intenção, mas se a gente sabe que não é bom, não usa. Não usa. Usa cooperação. Tem tanta coisa que a gente pode usar na cooperação. Né? Você já levou seu filho visitar um orfanato? Para ele valorizar o seu lar? Já levou ele no hospital do câncer alguma vez, na ala das crianças? É um bom passeio para os filhos. Leva seus filhos lá. Leva no cemitério. Eu levava meus filhos no cemitério. Vai lendo os túmulos aí. Aí tinha criancinha morta. Ai, pai, isso aqui morreu com 5 aninhos de idade. Pois é. A gente precisa ensinar nossos filhos a dar valor às coisas. A gratidão. Quem lava a sua roupa, Davi? Ah, sua mãe. Não é mágica. Você põe a roupa no cesto. Roupa suja tem um cesto na sua casa, no banheiro, não tem? Eu acho que tem. E dali uns dias ela aparece dobradinha no guarda-roupa. É mágica. Eu estendo, pego e dobro. É isso aí. Tá bom, irmã? Daqui a pouco já pode começar a lavar, viu? Isso. É. Começa lavando a dele e depois de toda a família. Gostou, né, Davi? É assim mesmo. É bom, é uma alegria. Você precisa de ver. Ensina as crianças a fazerem pão. Seu filho sabe fazer pão? Ótimo. Já faz pão. É o responsável pelo padeiro da família. Olha que bênção. Ele faz, mas sempre dá errado. Não, mas uma hora dá certo. Vai ver o que errou.
Entendeu? Fala para a mamãe acompanhar, ver o que deu errado. Toda hora sai muito. Precisa amassar mais, filho. Amassa mais, deixa crescer. A minha netinha tem 10 anos, a Graziela, ela está agora escrevendo cartas à mão para pessoas que ela nunca viu. Ela pega o endereço do rótulo de produtos, escreve ao diretor comercial e põe ao diretor financeiro tal, ao diretor, ao contador da empresa tal, e manda cartinha escrita à mão pregando evangelho. Você vê a alegria dela de botar essas cartinhas no correio. Hoje que não existe mais carta, ninguém recebe carta hoje, a não ser de cobrança, de advogado, do banco, né? Só isso que, né, é verdade? Chega uma carta, eu fico com medo, é multa ou é cobrança? Não tem mais feliz aniversário por carta. Aí você recebe uma carta escrita à mão. Quem que gasta tempo para escrever uma carta à mão? Aí a criança se identifica, eu tenho 10 anos de idade, estou escrevendo para o senhor porque eu quero vê-lo salvo no céu. Quem não lê? Por que os nossos filhos não fazem isso? Fica perdendo tempo no joguinho, na televisão? Filme nem bíblico. Perde o gosto pela leitura da palavra. Não precisa sair de casa, pode fazer dentro de casa. O pai leva no correio, custa £1, não sei se tem ainda, mas ela, £1. Ui, que barulho que sumiu, que benção. Acho que é a geladeira, né? Que alegria. £1 era o selo social, não sei se existe ainda, mas mesmo que for um pouquinho mais, é barato. Podemos fazer isso. Tantas coisas que a gente pode pedir para Deus nos iluminar, para a gente ensinar nossos filhos. Mesmo nós mesmos, o que nós podemos fazer? Nós agora começamos, semana passada, né, visitar os vizinhos, levando coisas do sítio para eles. Está produzindo, vamos lá levar para os vizinhos. Os vizinhos têm que olhar para nós, para essas pessoas são uma bênção aqui. São uma bênção. Isso não é para a gente ser candidato a vereador, não. A gente não quer isso, não. É para eles abrir uma porta para receber a verdade, o amor de Cristo. Aí quando você leva alface, leva milho, leva um pão, aí depois você leva um livro, ele recebe também. Agora você quer primeiro com o livro? Como é que Jesus alcançava as pessoas? Unicamente os métodos de Cristo terão um verdadeiro êxito para alcançar as pessoas. Qual que era? Misturava-se com as pessoas como quem lhes queria o bem. O que mais? Demonstrava-lhes simpatia. Ajudava-os em suas necessidades. Granjeava-lhes a confiança. Então dizia, segue-me. A gente vai primeiro com segue-me. Ó, segue-me, 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 segue-me. Não funciona. Usa o método de Cristo. Tem um vizinho lá que está me devendo 250 pila já faz mais de um ano. Eu já cobrei ele umas 4 vezes e desisti. Agora eu vou levar presente para ele. Vou começar a levar presente. Pensei isso essa semana. É um negócio de cerca lá e tal, que não pagou a parte dele. Cerca de sítio é metade de cada um. Ele mandou fazer, falou que ia pagar e não pagou. Não pagou. Prometeu 2, 3 vezes e é rico, não é pobre. Vou levar presente para ele. A Bíblia não fala pagar o mal com bem? Temos que fazer isso. Vou dar presentinho para ele. Minha palestra terminou, eu espero que tenha sido útil para os irmãos. Vamos orar uns pelos outros, vamos nos apegar a Cristo. E quando a gente estiver consagrados a Deus, refletindo o caráter de Cristo perfeitamente, aquele terá vai deixar de ser futuro para ser presente. Aí Cristo volta. Amém?